Pode Prosa e Pode Poesia. Estamos hoje aqui recebendo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. Eu ia decorar. Econômico e Sustentável, Alex Honório. Tudo bom, Alex? Tudo bem, e você, Anabete? Tudo bem, graças Tá a bom. Deus. Bom, eu queria começar, eu costumo começar pela poesia do convidado, né? Mas antes eu queria fazer um agradecimento especial porque o Alex, além de secretário de desenvolvimento, também é parceiro do programa Amigos da Arte. E vocês estão vendo aí na telinha agora aí o apoio cultural do programa que passa todo o programa. E sem essas pessoas o programa não existiria, a gente não teria essa vitrine cultural, essa vitrine de informações, né? Então, deixo sempre o meu muito obrigada a toda essa renca de parceiros que eu tenho aí, como vocês são importantes pra gente. Muito obrigada, Alex. Sempre às ordens. Eu achei muito legal quando fiquei sabendo que você foi chamado, né, para a Secretaria de Desenvolvimento, porque a gente tem um pouco essa ideia de você, né, que eu não conhecia pessoalmente também, assim. Sim. E essa coisa de ser um empreendedor, né, um empreendedor, para quem não sabe, o Alex é do Equifome, né? Isso, Megamax, Equifome, dentre outras empresas. Entre outras empresas. Então, uma pessoa que já fez dar certo muita coisa, né? Então, são essas pessoas que a gente quer no governo, são essas pessoas que a gente quer torcendo pela gente, fazendo acontecer alguma coisa, né? Então, eu fiquei muito feliz quando soube e por isso estou chamando o Alex para vir aqui no Pode Prosa e Poesia, porque não sei se a Secretaria de Desenvolvimento tem alguma coisa a ver aqui com as nossas ideias, mas eu sei que ele se adapta muito, né? Porque trouxe uma poesia pra gente. Trouxe. Então vamos ver a poesia Tá dele. na colinha aqui, mas trouxe. Pra gente saber, né? Pra gente sentir um pouco o que tem aí na cabeça do Alex. Sim. Vamos lá. Homens e Homens, de Bertolt Brecht. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há outros que lutam muitos anos e são muito bons. Porém, há os que lutam toda a vida. Esses são os imprescindíveis. Isso aí. E como isso lava a alma? E como isso faz a gente compreender melhor os nossos dias, né? Sim. A poesia, a arte. Então eu fico muito feliz de você ter escolhido alguma coisa que tem o seu perfil. É isso. Legal. Eu escolhi alguma coisa também que eu queria até colocar para completar, porque a gente vai conhecer um pouquinho, saber um pouquinho quem é o Alex, mas pelo que vocês viram que ele escolheu para falar aqui, vocês já devem ter sentido que é uma pessoa que realmente está preparado para essa luta, né? A luta diária, né? Eterna. É o que é o meu combustível. Legal. E eu separei alguma coisa que eu achei que tem sua cara também, que a gente vai poder falar sobre Sim. isso então. Salvador Dalí. A inteligência sem ambição é um pássaro sem asas. O surrealismo é destrutivo, mas destrói apenas o que considera que limita a nossa visão. E aí também tem uma citação de Platão, que é: a finalidade da arte não é a simples imitação, mas a elevação da alma. Aqueles que contam as histórias governam a sociedade. Aqui Platão sugere uma cultura de narrativa que molda a maneira como a gente pensa, como a gente vive, né? E aqui também está a República, né? Aqui eu citei algumas coisas diferentes. Mas eu quando li isso daqui, eu pensei direto em você, porque é isso, né? É aquela pessoa que tem ambição. Sim. Né? Não adianta a gente só ser inteligente, a gente ficar sentado na nossa cadeira. Sim. Aí, não adianta ficar na zona de conforto, né? Tem que estar sempre buscando novos desafios através aí que é a ambição que nos ajuda empurra, aí, né? Como eu te falei, é o combustível diário. E essa coisa da arte também, né? Eu não sei qual é a sua proximidade da arte, a gente vai conversar sobre isso, mas saber que ela tem como finalidade não ficar imitando coisas, mas realmente mudar o que tem dentro de você, né? Sim. Essa transformação Sim. que a arte faz, Sim. né? E como, para mim, Secretaria de Desenvolvimento, uma das coisas que eu acho que o Tietê mais precisa é desenvolver, e como eu acredito que a arte é um motor que envolve também esse desenvolvimento, eu achei muito interessante trazer você para o nosso podcast para saber um pouco da sua visão. O que o secretário de Desenvolvimento faz?
Essa pergunta inclusive eu nem sabia responder antes de assumir o cargo. Eu precisei descobrir o que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico realmente fazia. E é o quê? É fomentar o comércio, as indústrias locais, a geração de empregos, enfim, ela ajudar a ser o motor econômico do município. De maneira sustentável, porque hoje em dia é o que a gente busca. Exatamente, de não forma... adianta nada fazer coisas e depois não... Sim, a sustentabilidade ela vem trazendo a forma, vamos dizer hoje, correta de ser feito, preservando o meio ambiente, inclusive preservando a cultura do município. Não adianta a gente desenvolver a cidade e atrasar outros setores. A gente está falando aqui de arte, de cultura, então é muito importante a gente entender as nossas raízes, origens, e a partir disso a gente fomentar a economia local. Você é o cara que traz as ideias? Que analisa projetos, que analisa portas que podem se abrir? Sim, então, como todos sabem, é a minha primeira experiência na gestão pública. Eu venho e sempre fui da gestão privada. Eu trabalho com tecnologia desde 1993, então aí a gente está falando de 32 anos, então é muito tempo, e a área de tecnologia ela já remete à inovação, então eu sempre fui a pessoa das ideias, né? E até como a Secretaria de Desenvolvimento ela foi pouco fomentada ainda no município, se não salvo engano, eu sou o segundo secretário dessa secretaria. A gente está pegando praticamente ela na inércia. Então, é fundamental você ter ideias novas para montar essa secretaria. Porque eu estou como secretário, mas após a minha passagem, alguém virá. Sim. E eu espero que o modelo que eu crie para essa secretaria seja funcional e perdure por um bom tempo aqui dentro da prefeitura. Que legal, nossa, mas assim... a gente já sente uma diferença muito grande, né? Já em 2 meses apenas de mudança, né? E você, como que você enxerga, assim, a sua tarefa? Ela é uma tarefa diária, que a gente estava falando disso, ou você enxerga um pouquinho mais até final de ano? Como que funciona, assim, para agora? Como que você está conseguindo levantar de manhã e falar assim, eu vou para o meu serviço hoje resolver esse problema, ou eu vou lá para o meu serviço hoje porque eu tenho uma ideia que vai mudar Sim. até o final do ano? Como Sim. que é? Eu sempre trabalhei com planejamento estratégico. Então, você vai ter um princípio, um meio e uma execução que vai levar a um fim, né? Então, antes mesmo de assumir o cargo de secretário, eu já fiz o planejamento estratégico da secretaria. A gente já sabe aonde quer chegar, tá? É um projeto longo, é um projeto ousado. O prefeito, ele entendeu muito bem o projeto que a gente traçou e acha que é de suma importância que isso se conclua, tá? Só para você entender, hoje a gente não tem em Tietê um conselho empresarial, pessoas que tratem do assunto empresas, comércio em Tietê. Você bem sabe, você é da cultura. Acredito eu que o Conselho da Cultura ele exista na cidade. Muito recente. E espero que ele seja ou esteja atuante. Então, o primeiro passo da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável é criar o Conselho Empresarial com a sociedade civil. Então, a gente vai colocar nesse conselho, que ainda vai passar numa PL na Câmara, acredito que na próxima semana, 5 donos de indústria, 5 pessoas do comércio e 5 de serviços que vão captar essas informações dos demais empresários e empreendedores do município e fazer esse link com a Secretaria de Desenvolvimento. Então, basicamente, vamos ouvir as dores dos empresários locais para, a partir disso, criar um planejamento e um networking entre todo esse ecossistema para que a cidade flua de maneira melhor. E você não se deparou ainda com
uma lenda urbana que Tietê não deve crescer? Muito, muito. De cada 9 comentários que eu escutava, de cada 10 comentários que eu escutava, 9 era esse, tá? Mas eu acredito que talvez não tenha crescido mesmo, tá? Mas por quê? Talvez pela falta de união, pela falta de um conselho, pela falta de ter alguém no poder público que ouça o empresário, que ouça o empreendedor. E as dores, Ana Beth, é incrível, mas elas são muito parecidas. Entre uma empresa, um comércio, todos têm as mesmas dores. Então isso é muito fácil de se solucionar, porque, como eu te falei, eu trazendo a experiência do privado também, eu consigo entender a dor desses empresários, e a gente, se Deus quiser, vai conseguir destravar essa engrenagem que estava parada. Eu tenho uma impressão que é meio cultural da cidade, sabe? Que muitas pessoas, talvez pessoas mais antigas, talvez... Eu não sei explicar, mas eu tenho a impressão que as pessoas não se incomodam com essa coisa de não ter essa evolução, de não ter esse crescimento. Parece que as pessoas até apoiam certas situações, sabe? Sim. Medo que a cidade cresça, que venha muita gente, sei lá. Eu sinto isso. Há um certo comodismo, né? Vamos colocar assim, tá tudo bem, tá tudo bom, Tietê é bom. Só que o que aconteceu? Agora a gente está pagando um preço por esse comodismo. E está tendo uma grande necessidade de renovação. O povo está querendo renovação. A gente está muito atrasado, né? Muito atrasado, exatamente. E a proposta do Júnior é colocar pessoas certas, pessoas do ramo nas secretarias certas, né? A gente são pessoas já mais jovens, com ideias novas, né? E isso está ajudando muito também na parte da mudança cultural, principalmente aqui dentro da prefeitura do Paço Municipal. Que bom. Você sabe que uma vez eu conheci uma cidade, eu fui passear nessa cidade, eu nem vou citar porque eu acho que não é legal para a cidade, sabe? Eu fui e eu tinha a impressão que eu voltei no tempo, eu tinha a impressão que eu estava nos anos 80, uns 20 anos assim eu voltei, sabe? Sim. Desde a música que tocava na rádio, até o que as pessoas faziam, o jeito que as pessoas falavam, o jeito que as pessoas vestiam, uma cidade do interior. Mas assim, eu fiquei assim, muito impressionada com aquilo. Como que pode uma cidade que é um pouco distante, ela ter assim, né, essa parada no tempo. E eu não sei, as pessoas talvez não tenham percebido aqui em Tietê, mas essa falta de desenvolvimento, que muitas vezes é um comodismo, que a gente acha que é cômodo, ter uma cidade calma, uma cidade mais antiquada um pouquinho, mas que tem, né, esse resgate cultural de algumas coisas, na cabeça da pessoa eu acho isso, porque o que acontece? Educação está extremamente necessitada, vai desembocar onde? Na saúde, porque as pessoas não têm saúde, as pessoas Sim. precisam de um oftalmologista, elas precisam de fazer um exame específico aqui na nossa cidade, elas precisam esperar 1 ano para conseguir, né? Sim. E assim, só dando um exemplo da área da saúde, mas na área da cultura, por exemplo, da educação, é pior, porque as nossas crianças estão adoecendo, porque elas não têm coisas que elas possam fazer e que livre elas nesse momento de ficar em casa, de ficar só na internet, de ficar... Porque não se tem cultura, não se tem a cultura de um festival de artes, não se tem a cultura de uma feira, né? De um encontro, de recitais, de mostras, a gente não tem. Então o público fica sempre só fechado naquilo. A mamãe e o papai às vezes acham que está legal, porque o filho está em casa, mas ela não está percebendo que aquilo, quando ele tiver 20 anos, muitas vezes é incapaz de fazer muita coisa, porque não desenvolveu na época certa habilidades que seriam importantíssimas, né? E essas habilidades, quem tem condições financeiras, consegue fazer com que o filho frequente e faça, às vezes em cidades perto, aqui mesmo, às vezes tem alguma coisa, mas a grande maioria da população não tem acesso a isso. E aí, se a grande maioria da população não tem acesso a isso, a cidade fica na mão dessa grande maioria
da população. Perfeito. E assim, complementando o que você disse, eu acho que a gente consegue desenvolver economicamente e você desenvolvendo economicamente, você consegue se desenvolver socialmente, culturalmente, educacionalmente, você consegue desenvolver a questão da segurança, você consegue desenvolver por completo. Você citou o exemplo de uma cidade, eu vou falar o nome da cidade, Piracicaba. Piracicaba é uma cidade extremamente desenvolvida economicamente. Você vai falar o nome da cidade porque você fala falando bem da cidade. Exatamente. Eu ia falar mal, então eu não falei. É uma cidade extremamente desenvolvida economicamente, com um PIB alto, com uma educação. Hoje eu vi, se não me engano, é a primeira em educação no Brasil, a melhor cidade em educação no Brasil. E eles não esquecem a parte cultural. Eles têm o Rio Piracicaba, eles têm a Rua do Porto, eles têm o Engenho Central, eles têm um teatro ativo, eles têm uma mostra de caricaturas, né? Muitas mostras. Muitas. Então, é uma cidade culturalmente ativa, né? Então, a gente consegue crescer como um todo. Vamos crescer economicamente, vamos crescer a cultura. Não, tudo tem que caminhar de forma ordenada. Sim, e aí aproveitando até que eu estou falando aqui com a pessoa que de repente pode desenvolver muito a nossa cidade, né? E você citando Piracicaba, Piracicaba é uma cidade que muita gente, eu e mais muita gente que eu conheço, fala assim, se eu não morasse em Tietê, eu moraria em Piracicaba, né? Sim. Então, é muito próxima de Tietê, é uma cidade muito bem desenvolvida, eu já estudei muito lá, já fiz diversos cursos lá. Você entra na cidade de Piracicaba, você já tem os banners falando que a agenda cultural da cidade. Nossa, o que eu já lutei, todas as gestões que eu me lembro, que eu tinha amizade com o prefeito, eu falava, todas, né, porque a gente, na cultura, a gente sempre vem falar, tem que ter uma agenda cultural, tem que ter esses banners pela cidade, né, olha Piracicaba. Não é à toa que Piracicaba conquistou tudo isso. Mas aí você vai falar assim, não tem nada a ver, porque tem essa mostra de caricatura para quem gosta de caricatura, mostra de teatro para quem gosta de teatro, mas isso muda o espírito das pessoas, como eu falei lá, muda a alma das pessoas, né? E você tendo, vamos supor, você vai ter orgulho de um filho seu, de um amigo do seu filho, que tem interesse em fazer uma coisa legal, em fazer para o próximo, ou então uma leitura que vai esclarecer e que vai abrir portas para a profissão dele, né? E quando você não tem esse preparo que eu falo que é uma coisa emocional de cada um, Sim. né? É uma coisa, você tem que ter essa sensibilidade, a sensibilidade. Se você não trabalha a sensibilidade Sim. da criança, do adolescente, você não vai ter um adulto apto a lutar pela vida dele, E é uma chama que você tem que manter acesa sempre da parte da cultura. Você não pode. Você acabou de dar o exemplo, Piracicaba, ela não deixa essa chama apagar. Tietê é muito rico culturalmente. Nem você falou se eu tenho alguma coisa ligada com a arte. Então, nessa questão da chama apagar, vou te falar. Eu toquei muito em fanfarra por anos, já adulto, mesmo com os pequenos eu fazia questão de tocar. Fui instrutor, junto com o mestre Jair, que me ensinou. Toquei muitos anos no carnaval, desde os 12 anos de idade. Tietê tinha carnavais, referência no estado, o carnaval de Tietê, na questão de escola de samba e de pessoas famosas que saíram do carnaval de Tietê, né? Como o Nenê da Timba, entre outros. E a gente foi deixando essa chama apagar, a chama da cultura. Então, acho que, assim como o desenvolvimento que a gente deixou a chama apagar, na cultura a gente tem que trabalhar da mesma forma. A gente tem que reacender essa chama, ter orgulho de quem passou por aqui, da música raiz ter nascido aqui, da música caipira ter nascido em Tietê. Então, Tietê é uma cidade onde passaram pessoas, principalmente da parte cultural, de renome mundial. Então, acho que a gente precisa acender essa chama novamente para as gerações que vão vir entenderem e darem sequência. E essa chama, ela vem aí onde você falou, na participação da fanfarra. Só que para ter uma participação na fanfarra, tem que ter um evento legal para a fanfarra participar. Sim. Então, se tem um desfile legal, onde tem várias fanfarras, hoje em dia, não sei se você tem adolescentes na família ou próximos, mas eles não têm vontade de participar de uma fanfarra. Você pode montar a fanfarra mais bonita da escola que eles não vão querer. Tem até vergonha. Eles têm vergonha. Imagine participar, sair num bloquinho de carnaval, Sim. pagar esse mico, entendeu? Então, essas pessoas, elas infelizmente, elas pensam
Elas não têm a vivência que a gente teve. Elas não, e aí a pessoa fala assim, não vai, não gosta, não vai querer fazer isso, não vai querer, mas eu culpo um pouco o poder público, porque eu acho que o poder público tem que colocar eventos, tem que colocar estrutura, tem que colocar tudo tem nas que partir do poder escolas, público. não é? Quem tem que ser o órgão incentivador tem que ser o poder público. Exatamente. Tudo tem que partir do poder público. A gente não pode ficar esperando que chegue uma empresa aqui ou chegue alguém aqui e seja o salvador da pátria da cidade. Como é o caso do Projeto Guri, né? Exatamente. Exatamente. Mas tem que ter muito mais isso daí, porque o que acontece? Essa criança que vai tocar na fanfarra, que vai participar do carnaval, que vai participar de festivais, ela vai pagar os impostos dela direitinho, ela não vai dar trabalho para você, ela não vai ficar doente o tempo inteiro e não vai precisar gastar, com a saúde. Ela vai aprender a tocar um instrumento musical, ela vai aprender a cantar, dentre outras coisas. E vai ser um profissional muito melhor na área dela, não necessariamente como artista, né? Sim. Porque as pessoas confundem muito isso, eu acho, sabe? Eu não vou pôr meu filho fazer uma música, fazer uma dança, porque eu não quero que ele seja artista, eu quero que ele seja médico, eu quero que ele seja advogado. Só que vai ser um médico ou advogado frustrado, se não tiver, ou no mínimo insensível, ou até doente mentalmente, com algum problema, com algum, né, com algum transtorno. Por quê? Porque não consegue viver de uma maneira plena e feliz, né? E aí que eu vejo a importância da Secretaria de Desenvolvimento, né? Econômico sustentável, para que possa realmente dar a possibilidade de todos nós na cidade não querer ir embora dessa cidade, né? Ter uma economia sustentável, uma economia para e impactando no desenvolvimento social do ser humano, né? Que é aquilo que você falou, que algumas secretarias até chamam de desenvolvimento social. Exato, em alguns lugares que é linkado com o social, mas econômico, consequentemente, vai ter um impacto no social. Legal. Né? E tem algum spoiler, assim, da secretaria? Alguma coisa que você acha que a gente podia ficar sonhando? Tem bastante coisa nova para vir, mas a princípio eu e o prefeito acabamos de voltar de um evento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, onde foram apresentados diversos projetos do Invest São Paulo, do Desenvolve São Paulo e da JUSCESP, que ainda não existem no município. E que exatamente, a gente vai trazer esses projetos para cá para ajudar os empresários e principalmente quem está procurando emprego, tá? Através de um PAT aqui na cidade, que é um órgão de assistência ao trabalhador, né? Algumas iniciativas para investimento, para quem quer captar recursos para investir em Tietê. E acho que a principal, a gente já tem um plano de desenvolvimento econômico da cidade que chama PRODET. Acredito que ele já vem ele foi atualizado em 2013, se não me engano, mas não foi fomentado na cidade. Então a gente pretende divulgar massivamente isso, onde a gente consegue muito benefício para a empresa que quer se instalar na cidade e para as que já estão instaladas, inclusive com redução de ISS. A gente consegue chegar até uma taxa de 2% de ISS, onde muitos municípios aí eles acabam praticando até 5% de ISS. Então vamos trazer negócios e comércios novos para Tietê. Eu acho que quando você fala assim, né, que você no caso da Secretaria de Desenvolvimento está trazendo coisas para ajudar os empresários, as pessoas têm que entender que atrás do empresário tem toda a população, né? Sim. Que a empresa que realmente se cedia, que está se dando, né, que está conseguindo realizar o seu trabalho e gostando de estar na nossa cidade, é ela que abre portas, que paga impostos para que a gente possa realmente ter uma cidade melhor, eu costumo falar que todas as secretarias da prefeitura, elas consomem do orçamento. A única secretaria que ajuda a aumentar esse orçamento, a aumentar essa arrecadação, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, se a gente tiver uma arrecadação melhor, a gente vai ter um orçamento melhor, consequentemente, todas as outras secretarias vão ter mais dinheiro para mais investimentos dentro de cada uma. Legal. E
Tá dando conta de fazer o resto junto? Porque quando eu fiquei sabendo, ainda falei para você, mas espera um pouquinho, você já faz tanta coisa, já tem tantas empresas, Sim. Como é que você vai gerenciar tudo isso? Na verdade, eu já tinha projetos futuros, eu já sabia que a gente não pode ficar sempre parado, deu certo isso, tá tudo bem. Não, eu sempre busco novos desafios. E eu já estava preparando para um desafio novo, não era a gestão pública, mas como eu já estava preparado, eu estou muito pouco no operacional das empresas, então eu falei, poxa, apareceu esse desafio, tá bom, vou encarar, vamos lá. Legal. Muito obrigada, viu? Espero que você desenvolva realmente aí nessa secretaria tudo de melhor para nossa cidade, porque eu acho que Tietê merece, são pessoas guerreiras, pessoas que amam a cidade, né? Até quem não é de Tietê e que passa em Tietê fala, ai, como Tietê é uma cidade linda, ai, adorei Tietê, né? Vim morar aqui, não troco Tietê por nada. E a gente realmente quer ver essa mudança acontecer, né? Sim. Eu acho que a sua secretaria é importantíssima para isso. Agradeço o convite e queria falar para você que você também é uma pessoa muito importante na parte cultural da cidade. E pelo seu trabalho, que a chama nossa ainda não apagou. Então, espero que mais pessoas sigam o seu exemplo, para a gente reacender essa chama, deixá-la mais forte e quem sabe Tietê num curto espaço de tempo aí se fortaleça bastante. Muito obrigada mesmo. Volto a repetir aqui também no finalzinho do programa, eu sempre gosto de lembrar da importância dessa parceria, né? Se todas as empresas tivessem condições de apadrinhar eventos e coisas culturais, como é o programa Sim. Amigos da Arte, o podcast que a gente grava agora, o Pod Prosa e Poesia, porque a gente já está há 8 anos aqui vindo semanalmente conversar com vocês, trazer novidades, de uma forma boa, né? De uma forma leve, de uma forma informativa. Isso é tão importante e só é viável graças a essas empresas que estão comigo há tanto tempo, que acreditam nesse trabalho, que gostam de saber que está sendo feito alguma coisa para isso, né? Então que isso também sirva de exemplo para outras empresas e para outros programas e para mais gente poder realmente, se cada um fizer seu pouquinho, né? Sim. Juntos a gente acaba fazendo tudo de melhor para todo mundo, né? É isso. Muito obrigada a você que acompanha o programa e até o próximo. Porque talvez pela falta de união, pela falta de um conselho, pela falta de ter alguém no poder público que ouça. Homens, de Bertolt Brecht. Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há outros que lutam muitos anos e são muito bons. Porém, há os que lutam toda a vida. Esses são os imprescindíveis. Posso te contar o final? A fome é o vilão da história e o protagonista resolve tudo pedindo pelo Ike Fome. Lá tem as melhores comidas da cidade, mas também tem farmácia, pet shop, gás e água, conveniência e muito mais. Peça tudo o que precisar pelo app do Ike Fome e tenha o seu final feliz.
Sabe por que faz diferença estudar na educação à distância da Unicesumar? Porque aqui você aprende sem abrir mão dos seus compromissos, como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha. Porque você escolhe a graduação dos seus sonhos, tipo a Dani. Hoje eu faço o curso que eu sempre quis e estudo de qualquer lugar. E tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Diz aí, Rodrigo. É, isso aí. Agora eu consigo investir no meu crescimento. Viu só? Estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se!